Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa 11ª aula, né? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre as vitaminas, né? Primeiro, um conceito geral, né? É o B1 aí, construindo a base. Depois, um entendimento sobre as vitaminas hidrossolúveis, né? Que é justamente o bloco 2, o segundo objetivo. E terceiro é a aplicação prática dessas vitaminas, né? Especialmente as vitaminas hidrossolúveis. Então vamos começar aqui. Mas antes de estudarmos qualquer vitamina específica, nós precisamos construir uma base comum, né? Então nessa aula nós vamos seguir um percurso em 3 etapas, né? Primeiro nós entenderemos o que são as vitaminas e por que elas são indispensáveis ao organismo. Em seguida, nós estudaremos as vitaminas hidrossolúveis, com destaque para o complexo B e também a vitamina C. E, por fim, veremos como que esses conhecimentos se aplicam à conservação dos alimentos e à agroindústria. Então, nós vamos começar respondendo a uma pergunta que costuma gerar bastante curiosidade. Quando pensamos em ingredientes, geralmente nós associamos a sua importância à produção de energia. Os carboidratos, os lipídios, né, e as proteínas realmente podem ser utilizados como combustíveis pelo organismo, além de outras funções, né? Mas as vitaminas, elas são diferentes. Elas praticamente não fornecem energia e, mesmo assim, são indispensáveis para a vida. Então, surge uma pergunta muito interessante. Se elas não servem como combustível, qual é a sua verdadeira função? E para responder isso, primeiro precisamos entender o que realmente são as vitaminas. As vitaminas são micronutrientes orgânicos, né? Elas são necessárias em pequenas quantidades, mas elas desempenham funções que são consideradas fundamentais para o funcionamento do organismo. Como o nosso corpo produz poucas vitaminas e, na maioria dos casos, em quantidades insuficientes, nós precisamos obtê-la pela alimentação. O mais importante é perceber que elas não têm função energética. A sua principal missão, né, é regular os processos que permitem que o metabolismo aconteça corretamente. Então vamos entender como que elas realizam essa função. Imagine que os macronutrientes sejam o combustível de um veículo, né? E ter combustível é essencial, né? Mas ele sozinho não faz o motor funcionar. É preciso que exista, né, um sistema que permita transformar esse combustível em movimento. No organismo acontece algo que é bastante parecido. As vitaminas atuam como cofatores de muitas enzimas, né? E elas facilitam as reações químicas que são indispensáveis para produzir energia. Também essas reações químicas elas são utilizadas para formar tecidos, né? E também para manter algumas funções celulares. Então, é basicamente isso que serve às vitaminas, né? E aí, depois de compreender esse papel, agora é mais fácil de vocês entenderem, né, por que existem diferentes tipos de vitaminas. Não é verdade? Então, embora todas as vitaminas sejam importantes, elas não apresentam o mesmo comportamento no organismo. A principal diferença entre elas está na forma como que elas se dissolvem. Algumas são hidrossolúveis, né? Ou seja, elas dissolvem-se em água e precisam ser consumidas com maior frequência. E outras são lipossolúveis. Vimos isso quando nós estudamos lipídios, né? Elas se dissolvem em gordura e elas conseguem permanecer armazenadas por mais tempo. Como o foco da nossa aula são as vitaminas hidrossolúveis, né, nós vamos começar estudando justamente esse grupo, né, e entender as suas principais características. As vitaminas lipossolúveis vai ficar para um segundo momento. Então, beleza, ó. Nós construímos, né, a base necessária para compreender o papel das vitaminas, né, e vimos que elas podem ser divididas em 2 grandes grupos, né? Então, a partir de agora, nós vamos estudar apenas as vitaminas hidrossolúveis, né? Então, o objetivo é entender, né, como que elas se comportam no organismo
por que elas precisam ser consumidas regularmente e quais as funções de desempenho. E para começar, nós vamos observar as características que diferenciam esse grupo das demais vitaminas. Então vamos lá. Olha, o nome hidrossolúvel já nos dá uma pista importante, né? Essas vitaminas, elas se dissolvem em água, água, e depois de absorvidas no intestino, elas circulam pelo sangue, são utilizadas pelo organismo e, em sua maioria, não ficam armazenadas por muito tempo. Então, o excesso é eliminado principalmente pela urina, né? Então, por isso que, diferentemente das vitaminas lipossolúveis, nós precisamos ingerir essas vitaminas com frequência. E essa característica explica grande parte da sua importância na alimentação diária. Embora o complexo B seja formado por 8 vitaminas diferentes, né, elas atuam de maneira integrada. Então, em vez de decorar cada uma isoladamente, né, vale a pena compreender primeiro a missão que elas compartilham, né, que é permitir que o metabolismo celular funcione adequadamente. E também participam da produção de energia, da formação de DNA, do funcionamento do sistema nervoso, da produção de hemácias, né? Então, nos próximos estudos, nós veremos detalhes de cada vitamina. Mas agora, o mais importante é entender essa atuação conjunta, beleza? Olha só, a vitamina C também pertence ao grupo das vitaminas que são hidrossolúveis, né? Mas ela possui funções que são diferentes das vitaminas do complexo B. Ela protege as células contra danos causados pelos radicais livres, né? Que participam na formação do colágeno, favorece a cicatrização e também aumenta a absorção de ferro presente em alimentos de origem vegetal. Além disso, ela contribui para o funcionamento adequado do sistema imunológico. Então, por isso, uma alimentação rica em frutas e hortaliças é uma forma simples de garantir o consumo de vitamina C. E agora nós podemos reunir todas essas informações, né? Como as vitaminas hidrossolúveis, elas apresentam baixo armazenamento no organismo, né? Uma alimentação variada e equilibrada é a melhor estratégia para evitar deficiências. Frutas, hortaliças, cereais integrais, leite, ovos, carnes são importantes fontes dessas vitaminas, desses nutrientes, desses micronutrientes, vamos dizer assim. Mas existe uma questão que ainda não respondemos, né? Depois que os alimentos são preparados ou são processados, essas vitaminas continuam presentes na mesma quantidade? Então, pessoal, é exatamente essa pergunta que dará início no nosso próximo slide aí. Nós já compreendemos o que são vitaminas e conhecemos as principais vitaminas hidrossolúveis, né? Agora nós vamos responder a uma pergunta muito importante para quem trabalha com alimentos. Será que essas vitaminas permanecem nos alimentos depois do preparo e do processamento? Então, a resposta depende de como os alimentos são manipulados. Nesse momento aqui, né, nós vamos conectar a nutrição com a agroindústria e entender como os processos tecnológicos podem preservar ou reduzir o valor nutricional dos alimentos. Beleza? Então, vamos nela. As vitaminas hidrossolúveis, elas são relativamente sensíveis às condições de processamento. O calor pode acelerar sua degradação, a água pode dissolvê-las durante o cozimento, a luz favorece algumas reações químicas e o contato com o oxigênio também pode reduzir a sua estabilidade. E isso não significa que cozinhar seja um erro, né? Mas mostra que a forma de preparo influencia diretamente a quantidade de vitamina que chega lá no nosso organismo. Beleza? Então, se conhecemos os fatores que causam as perdas, também podemos adotar estratégias para reduzi-las. Então, preparações mais rápidas, uso de vapor em vez de grandes quantidades de água, embalagens adequadas, armazenamento protegido da luz, né? Tudo isso ajuda a conservar melhor as vitaminas. E essas práticas fazem parte tanto da cozinha quanto da indústria de alimentos. Então, o objetivo não é eliminar completamente as perdas, mas minimizá-las para manter a qualidade nutricional do produto. E na agroindústria, preservar vitaminas faz parte do compromisso com a qualidade do alimento. Então, desde a escolha da matéria-prima até o processamento e o controle da qualidade,
Cada etapa pode contribuir para reduzir perdas nutricionais. E em alguns produtos, a indústria ainda realiza a fortificação, adicionando vitaminas para melhorar o valor nutricional. Então, assim, o trabalho do técnico não se limita a produzir alimentos. Ele também participa da entrega de produtos mais seguros e nutricionalmente mais adequados para a população. E para fechar a nossa aula de hoje, né, nós vamos retomar a história que construímos ao longo desses 15 slides, aí, vamos dizer assim. Nós começamos entendendo que as vitaminas não fornecem energia, mas elas regulam o metabolismo. Depois nós estudamos as vitaminas hidrossolúveis, especialmente o complexo B e a vitamina C, e vimos por que precisam ser consumidas regularmente. Por fim, nós relacionamos esse conhecimento com a agroindústria, percebemos que boas práticas de processamento ajudam a preservar o valor nutricional desses alimentos e ficamos por aqui, né? Na próxima aula nós ampliaremos essa visão estudando as vitaminas lipossolúveis, né? E comparando seu comportamento com o comportamento das vitaminas hidrossolúveis. Então, ficamos por aqui. Bons estudos aí para vocês.